Meu amigo, minha amiga, que o Senhor abençoe a tua vida. E dando continuidade à mensagem que nós estávamos trazendo a respeito do Espírito de Deus, nós trazemos mais um versículo da Palavra de Deus para você, mais alguns versículos, aliás. João 7, 37, 38, diz assim, está aí na sua tela: no último dia, o mais solene dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto, ou seja, chorando: se alguém tem sede, deixai-o vir a mim para que beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele vem falando de que esses rios de água viva são a presença do Espírito de Deus. Às vezes a pessoa fala assim: o que eu preciso fazer para ter esse consolador que você está falando? O que eu preciso agir para ter a presença do Espírito de Deus? Uma das coisas importantes, tem mais algumas coisas que eu vou falar para você, que não são difíceis de você fazer, e essa também não é difícil. Quando o Senhor, aqui em João 7, 37, 38, ele no dia da festa, que era a festa das cabanas, ele se levantou e clamou, ou seja, ele estava em pranto, como diz aqui a palavra, e ele falou: se alguém tem sede, deixai-o vir a mim para que beba. Você precisa primeiro ter sede. Não adianta você querer a presença do Consolador na sua vida, o Espírito de Deus na sua vida, se você não tiver sede. Se você não quiser conhecer a vontade do Criador, se você não quiser se submeter à vontade dele, ou seja, se você não tiver sede para beber, não adianta, porque você precisa ter sede, você precisa ter desejo de mudança, você precisa ter desejo de conhecer ao Criador. Então o Filho de Deus disse: aquele que tem sede, deixai-o vir a mim para que beba. Ou seja, quem vai ao Filho de Deus, ele vai para beber. E o que ele vai beber? É a água da vida. Rios de água viva fluem dentro do Filho de Deus e podem fluir também dentro de você. Mas como? Que rios de água viva são esses? São a presença do Espírito de Deus. Se você tiver sede, o Filho de Deus, ele tem um rio inesgotável. A presença do Espírito jorra no coração do Filho de Deus para a sua vida. E vem dizendo, versículo 38, João 7: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, se você crê, além de você tiver sede, você tem sede, e depois você crê nele, em quem? No Filho de Deus, como diz os homens? Não. Você crê no Filho de Deus como diz as denominações? Não. Você crê no Filho de Deus como diz as Escrituras. É isso que você precisa fazer: ter sede, crer nele como diz a Escritura, para que então a promessa vai acontecer. Do seu interior fluirão o quê? Rios de água viva. Assim como os rios de água viva que saem de Jesus para aqueles que querem beber, aquele que se converte ao Filho de Deus, o Filho de Deus faz morada. E quando ele faz morada dentro de você, o rio de água viva flui interiormente sem parar. A presença do Espírito já está dentro de você. Quando você se arrepende, você se converte, e ali a promessa dos rios de água viva acontece. E como você sabe que isso é o rio de água viva? Está escrito, João 7,39 agora em vermelho: mas ele se referiu ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem, pois o Espírito Santo até aquele momento não fora concedido, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Foi aquilo que foi falado na outra mensagem, aí no trechinho que a gente deixou no YouTube. Para que o Consolador viesse, o Filho de Deus, ele tinha que ir. Ele ainda não havia sido glorificado, ele ainda não havia sido morto e ressurreto e assunto aos céus. Aí vem dizendo: ele se referiu ao Espírito.
ou seja, as fontes de água viva, ou seja, que fluem dentro do interior da pessoa quando ela crê. Quando crê, como diz a Escritura, é o que? A presença do Espírito. Até aquele momento, eles não haviam ali recebido ainda, porque o Filho de Deus ainda não havia sido glorificado. Mas depois, após a morte e a ressurreição, e o Filho de Deus ser assunto aos céus, eles receberam a presença do Espírito no dia de Pentecostes. E o mais interessante também dessa palavra, João 7,38 aqui agora, que eu vou deixar em azul na tela: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, aqui já também tem, além de mostrar uma dica muito importante para você, você tem que crer nele, como diz a Escritura, para que venha ter a presença do rio de água viva fluindo no seu interior. Mas note o que ele diz: aquele que crê em mim, como diz a Escritura. Ou seja, se você não crê como diz a Escritura, não tem fluir do rio do Espírito. Não adianta crer de uma maneira mentirosa, crer como diz os homens, crer como diz as religiões, crer como diz aqueles que distorcem a palavra de Deus. Se você não crê no Filho de Deus, como diz a Escritura, não tem a presença do Espírito de Deus, não tem rio de água viva dentro de você. É por isso que muitos que são cristãos, que creem ter a presença do Espírito de Deus, às vezes não passa de emoção. Por quê? Eles confundem emoção com a presença do Espírito, porque eles creem como diz os homens, eles não creem como diz a palavra do Senhor. Quando alguém não crê como diz a verdadeira palavra do Senhor, como diz as Escrituras, não tem rio de água viva. Não adianta alguém esperar receber o Espírito de Deus através de uma mentira. Não adianta a pessoa querer receber o Espírito de Deus através de distorção da palavra. No lugar onde as pessoas mentem, enganam, ali não tem Espírito de Deus. Ali tem outros espíritos, não queira saber qual. Mas coisa boa não é, porque o Espírito de Deus só é derramado ali sobre aqueles que creem segundo as Escrituras. Isso aqui foi o próprio Filho de Deus que disse, não sou nem eu que estou dizendo. Você mesmo pode ler na sua tela, está de azul aí, João 7,38. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura. Ou seja, tem que ser de acordo com a palavra. Do seu interior, a promessa é fluir rio de água viva. Então você precisa ali ter sede, como foi falado no versículo 37. Você tem que crer como diz a Escritura, para que esses rios fluam dentro de você, para que você sinta a presença do Consolador na sua vida. E uma coisa é certa: quem tem a presença dentro de si, desse rio de água viva, ele não sente sede. Quando você vê as pessoas insaciáveis, a humanidade hoje, como sempre, procura felicidade, procura realização, procura meios de preencher o seu interior de satisfação pessoal. Não consegue ter ali uma vida interior tranquila. Às vezes a pessoa tem riqueza, tem tanta coisa, tem status, tem posição, mas ele não tem paz, ele não tem tranquilidade. E às vezes também a pessoa não tem riqueza nem nada, mas também não tem tranquilidade, porque a paz, ela está através da presença do Espírito na vida da pessoa. E tem pessoas que têm uma aparente paz, no momento de dificuldade, tudo aquilo se vai, porque elas vivem uma vida se saciando com coisas que elas bebem e tornam a ter sede. O dinheiro você consegue, mas depois você vai tornar a ter sede. A bebida você bebe, você vai tornar a ter sede. Os jogos você vai se divertir, mas você vai tornar a ter sede. Tudo que você fizer nessa vida para satisfazer
o seu interior para tentar trazer alegria, você vai necessitar novamente. Mas aquele que bebe da água, do rio de água viva que o Filho de Deus tem, ele nunca mais tornará a ter sede. Em João capítulo 4, eu vou resumir aqui a história. Eu não vou entrar a fundo no mérito aqui da questão da mulher samaritana, mas existia uma mulher samaritana, ela e o Filho de Deus estavam conversando à beira do poço de Jacó. E houve alguns questionamentos, porque o Filho de Deus pediu água a ela e ela dizia: olha, tu és maior que o nosso pai Jacó, porque o Filho de Deus tinha dito para ela que aquele que bebesse da água daquele poço que Jacó tinha cavado voltaria a ter sede. Ou seja, aquela água H2O, aquela água ali para saciar a sede do corpo, você bebe e volta a ter sede. Isso representa também tudo que um homem faz para tentar satisfazer-se. Ele volta a ter sede, ele nunca está completo. Então ele falou: olha, aquele que beber da água desse poço de Jacó vai tornar a ter sede. Agora aquele que beber da água que eu tenho para dar, vai beber e nunca mais vai ter sede. Ele falava de algo espiritual, e a mulher achava que era algo que ele ia dar para ela beber ali como um copo, né? Como aquela água do poço de Jacó. E ela falou: porventura é maior do que o nosso pai Jacó, que cavou esse poço, deu água para o seu gado e os seus servos beber? E mal ela sabia que ali estava o Filho de Deus. E o Filho de Deus respondeu assim para ela, Jesus respondeu a ela, João 4,10: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ou seja, ela não estava ciente, e o próprio Jesus deixou claro ali: se você soubesse quem é que está te pedindo água, você teria me pedido e eu teria te dado água. Água da vida, água viva. Ou seja, a água que jorra para a vida eterna. Ele falava da presença do Espírito, que tem poder para saciar a sede de qualquer ser humano. É por isso que hoje as pessoas estão se sentindo incompletas, depressão, pessoas que não têm ali, solução para os seus problemas. Estava até falando alguns dias atrás aí, e hoje também estava falando sobre certas pessoas que procuram satisfazer-se de várias formas, solucionar os seus problemas e não conseguem, porque sem a presença do Espírito de Deus, tudo que você faz é um paliativo. A pessoa que está com depressão toma um remédio, daqui a pouco aquele remédio perde efeito, volta tudo de novo. Nunca sai daquele tratamento, é uma eternidade. Vira e mexe, tem recaídas, porque não está completo. Pela presença do Espírito de Deus, não está bebendo a água da vida. Está tentando se saciar com paliativos, com coisas que ela vai tornar a ter sede, que não vão preencher, que só vão dar uma falsa sensação de vitória momentânea ali naquele momento. Daqui a pouco tudo volta como era, e volta às vezes pior. Aí a mulher vem dizendo assim no versículo 11: indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que pegar a água e o poço é fundo. Onde tu pode conseguir essa água viva? Aí ela vem dizendo, versículo 12: acaso és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e seu gado? Jesus afirmou-lhe: essa água terá sede outra vez. Agora versículo 14, João 4: aquele porém que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Olha só, foi aquilo que ele falou em João 7,38. Aquele que crê em mim, como acabamos de falar, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Você creu segundo as Escrituras, você está com sede, você creu segundo as Escrituras. Automaticamente, quando você crê segundo as Escrituras, os rios de água viva começam a fluir no seu interior. E esse rio, a água que Jesus tem para dar,
Ele diz aqui: tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Ou seja, dentro daquele que crê no Senhor, tem uma fonte de água que o Senhor coloca. É por isso que quando você está do lado de pessoas que servem ao Senhor, aquela pessoa tem palavras boas, aquela pessoa tem ensinamentos maravilhosos, aquela pessoa tem conselho, tem sabedoria. Isso é quando é um servo de Deus verdadeiro. Por quê? Porque ele é o tal? Não. É porque dentro dele tem uma fonte que o Senhor colocou. Ele bebeu daquela água da vida que o Senhor Jesus deu, e aquela água que ele bebeu, espiritualmente falando, jorra dentro dele para a vida eterna. E o que acontece quando jorra uma água para a vida eterna dentro de alguém? O que acontece quando acontece igual está escrito em João 7,38? Fluirão rios de água viva. Esses rios de água viva servem para quê? Não é só para saciar a sede daquele que recebeu o Espírito de Deus, não. Não serve somente para saciar a sede daquele que bebeu da água, não. Mas serve também para saciar a sede daqueles que estão à nossa volta. Quando você recebe o Espírito de Deus na sua vida, o rio de água viva, não é só para você, não seja egoísta, mas compartilhe com aqueles que estão à sua volta. Vá derramando água na boca daqueles que querem beber, ensine, mostre a grandeza do Senhor, fale do Senhor, para que esse rio venha alcançar outras pessoas que estão à sua volta. E aí a mulher vem dizendo, versículo 15, a mulher lhe pediu: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar. Ela achou ainda que era a água daquele poço, que ela chamou até de pai Jacó. Por que ela falou pai Jacó? Porque antigamente, os antepassados, por exemplo, Abraão, Jacó, era chamado de pai Jacó, pai Abraão, porque era descendência, Então eles chamavam de pai, Ou seja, descendiam de Jacó, descendiam de Abraão, tinha as descendências. Então essa expressão pai Jacó, pai Abraão, era questão da descendência. E ela pediu a água, no versículo 15 de João 4, ainda achando que era a água daquele poço. Aí ela falou assim: olha, eu quero essa água também, para mim nunca mais tornar a ter sede. E ela achou que a água que o Filho de Deus estava para dar a ela era água igual daquele poço de Jacó ali, que ela estava tentando tirar, que era um poço fundo, que ela até perguntou: Senhor, como que o Senhor vai tirar? Porque é fundo. Mas ela falava daquela água do poço, de uma água ali que estava ali, e o Senhor falando de coisas espirituais. Então a água que o Senhor quer para te dar, que Ele tem para te dar, que Ele quer te dar, é uma água que você vai tomar e você nunca mais vai ter sede. Vai preencher o vazio do seu coração, vai preencher a tristeza, aliás, vai tirar a tristeza, vai lavar a tristeza. Você que só se sente alegre se você estiver numa festa ou alguma coisa, você não vai sentir mais falta disso. Às vezes a pessoa fala assim: por que os crentes não fazem isso, não fazem aquilo? Eu digo crente por quê? Porque é uma maneira que as pessoas chamam a gente. Eu não gosto muito dessa expressão. Mas por que às vezes a pessoa chega para mim e pergunta: por que você não sente vontade disso, daquilo? Você não sente vontade de ir para uma festa, de fazer isso, aquilo? Não. Mas por quê? Porque eu tenho a presença do Espírito de Deus. É claro que eu gosto de sair, de dar uma volta, de conhecer lugares novos, mas eu não sinto falta. Se eu não for, eu não fico depressivo. Se eu não for para uma festa, se não tiver hoje como dar uma volta, eu não vou ficar depressivo. Por quê? Porque eu tenho a presença do Espírito de Deus. Eu não preciso beber para me alegrar. Eu posso ficar me divertindo de uma maneira que as pessoas não percebem. Porque eles acham que a diversão é só aquilo que você faz fisicamente, mas muitas das vezes o Espírito de Deus está te alegrando e você está se divertindo na presença do Senhor, sem que as pessoas saibam. Você está alegre, você está feliz. A presença de Deus a cada manhã resplandecendo sobre nós. A presença do Espírito nos garante alegria. É por isso que aqueles que servem ao Senhor
eles são saciados. É por isso que a gente não fica correndo de um lado para o outro, desesperado, porque quem tem a presença do Espírito de Deus tem um rio de água viva. Para que eu vou me desesperar? Para que eu vou ficar triste se eu não sair daqui para um lugar, se de repente um lugar que eu queria ir, alguma coisa que eu queria fazer, não deu certo? Porque se eu tenho a presença do Espírito, é por isso que a gente não sente falta das coisas que as pessoas comumente sentem falta, porque a presença do Espírito sacia a nossa vida. E aqui em João capítulo 4, o Filho de Deus diz: se conhecesses o dom de Deus, o Espírito de Deus é um dom, é um presente de graça que o Senhor tem para derramar, para dar àquele que realmente quiser, aquele que quiser se converter, aquele que quiser abrir mão das coisas mundanas, do sistema pecaminoso. O Senhor tem um presente, e Ele fala desse presente aqui para a mulher samaritana: se conhecesses o dom de Deus. O dom é um presente de Deus para aqueles que quiserem, e esse presente, se você quiser, você pode ter agora, aí mesmo. Você não precisa fazer nada mirabolante, você não precisa pagar por esse presente é de graça, sabia? Se alguém cobrar por aí, se alguém cobra por esse presente que só Deus tem para dar, ele é um mentiroso, ele não anda segundo a verdade. O Espírito de Deus é dado de graça. Só tem uma coisa que você precisa fazer, eu vou te mostrar, mas antes eu vou te mostrar aqui que ninguém pode cobrar pela bênção de Deus. Se alguém falar assim: olha, você vai ter que pagar tanto para você receber o dom do Espírito, você vai ter que dar uma oferta tal para você ser abençoado, saia fora, saia correndo desse lugar, vá para longe desse falso pregador, desse falso profeta ou dessa falsa profetisa, porque o Espírito de Deus é um dom que não pode ser comprado por dinheiro. Aliás, não pode ser comprado por nada. Ele é conquistado mediante um segredinho que eu vou te mostrar já já. Primeiro eu vou te mostrar de uma pessoa que tentou comprar o dom do Espírito e não conseguiu. Depois eu vou te mostrar então como que você consegue receber a presença do Espírito de Deus na sua vida. Eu vou resumir aqui para vocês, eu não vou falar o capítulo todo. É Atos capítulo 8, a gente vai ler do versículo 18 em diante. Eu vou resumir, mas você pode ler na sua Bíblia depois com calma, que você vai ver que é verdade. Quando houve uma evangelização em Samaria, primeiro Filipe veio evangelizar. Um homem sozinho, chamado Filipe, evangelizou toda Samaria. Filipe, pelo poder do Espírito, repreendeu demônios, ensinou o Evangelho. Várias pessoas com artes mágicas, inclusive um mago, um mágico, entre aspas, chamado Simão, se converteram. Simão se converteu, entre aspas. Ele ainda, vamos dizer que ele pegou carona, no meio da multidão. Deu uma de convertido. E quando Samaria começou a passar por um grande rebuliço, estava havendo conversões, as pessoas estavam jogando tudo aquilo que não agradava ao Senhor fora, suas artes mágicas, estavam se dobrando ao Senhor, se convertendo. Simão foi também. E aqui diz em Atos 2:18, depois que os apóstolos vieram, depois de toda aquela evangelização de Filipe, ele foi e os outros apóstolos vieram, para ajudar também, aliás, para ajudar na evangelização. Mas primeiro começou com Filipe veio evangelizando tudo, evangelizou Samaria praticamente sozinho, depois veio os apóstolos para ajudar. Aí o que aconteceu? Os apóstolos estavam orando, eles impunham as mãos sobre aqueles que haviam se arrependido. De fato, aqueles que estavam convertidos, aquelas pessoas que tinham realmente se quebrantado diante de Deus. E essas pessoas estavam recebendo o dom do Espírito nas suas vidas. E Simão viu aquilo e ficou tentado, a querer também, mas ele queria por meio de dinheiro. E ele vem dizendo assim, o que vem dizendo aqui a palavra? Em Atos capítulo 8, versículo 18.
Tá aí em amarelo na tela, você vai ver, versículo 18, 19. Diz assim: observando Simão que o Espírito era concedido por meio da imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. Ou seja, os apóstolos chegavam e impunham a mão sobre as pessoas, e as pessoas ali recebiam o dom do Espírito. Antes de continuar, eu queria lembrar uma coisa para você: essas pessoas estavam arrependidas. Elas não estavam ali de qualquer maneira, elas estavam em arrependimento na presença do Senhor. E por isso, quando os apóstolos impunham as mãos, elas recebiam o dom do Espírito ali, ou seja, a presença do Espírito, o presente de Deus, que é o Espírito Santo nas suas vidas. Isso também é para você tomar cuidado. Aqui observe que quem impunha as mãos sobre essas pessoas eram homens de Deus de verdade, tá? E essas pessoas que recebiam a imposição da mão desses homens de Deus verdadeiros recebiam ali o dom do Espírito, porque o Senhor derramava e vinha sobre aquelas pessoas, e aquelas pessoas ali recebiam o batismo do Espírito Santo. Isso aí é outro assunto que a gente vai falar mais para frente, se Deus quiser. E essa imposição de mãos, tome cuidado. Não aceite que qualquer pessoa impunha as mãos sobre a sua cabeça, porque da mesma forma que eles recebiam o dom do Espírito pela mão dos servos de Deus verdadeiro, você tome cuidado, porque tem gente aí que se passa de cristão, de servo de Deus, de pastor, missionário, isso e aquilo, e quando ele impõe as mãos sobre a pessoa, tome cuidado, porque pode vir outro espírito sobre a sua vida que não é o Espírito de Deus. Então fica esse alerta para você. E o versículo 19 diz assim, versículo 18, o finalzinho diz assim: ofereceu-lhes dinheiro. Simão viu aquilo e ofereceu dinheiro para ter aquilo, propondo daí também versículo 19, propondo: dai-me também a mim este poder, para que a quem eu impuser as mãos ganhe o Espírito Santo. Olha só, ele achou que o dom do Espírito era pago com dinheiro, ou seja, ele conseguia com dinheiro, mas não é com dinheiro, é com arrependimento, com o coração quebrantado. O Senhor não pode ser comprado, nada de Deus pode ser comprado. Tudo de Deus você conquista com arrependimento, com humildade. Ao contrário das doutrinas hoje, que você tem que pagar pela bênção. Se você não der o dízimo, você é amaldiçoado. Se você não ofertar, você é amaldiçoado. Tudo que você não dá dinheiro hoje, você é amaldiçoado. Quando a palavra mostra o contrário, que as bênçãos de Deus não são compráveis. Você não pode comprá-las com dinheiro. Mas, no entanto, hoje, os mentirosos, se você não der 10%, vai vir a praga sobre a sua casa, o espírito devorador. Eles inventam até espírito devorador. Eles inventam tudo quanto é tipo de coisa para poder te extorquir, para fazer a tua cabeça, para enriquecer os seus bolsos. E o que acontece? Simão estava acostumado já a pagar por tudo. Eu vou pagar aí pelo Espírito Santo, eu quero isso. Ele achava até que era alguma coisa para ser comprada. Aí o que acontece? Pedro, Atos 8:20, diante disso replicou-lhe Pedro: que o teu dinheiro siga contigo para a tua perdição, pois intentaste comprar por meio dele o dom gratuito de Deus. Ou seja, não se compra, não tem como comprar o dom de Deus. Aí versículo 21, tu não tem parceria nem porção nesse ministério, porque o teu coração não é honesto perante a Deus. Aí Pedro vem falando: arrepende-te, portanto, dessa tua malignidade e ora ao Senhor, e possível que te seja perdoada a intenção do teu coração. Pois vejo que está cheio de amargura e atado pelos laços do pecado. Ou seja, o dom do Espírito não se compra com dinheiro. E aqui também nessa passagem você vê a integridade dos homens de Deus. Eles falam, você não tem parceria nesse ministério. O teu coração não é honesto perante Deus. Quantos corações de líderes hoje não são honestos? Eles estão cobrando pelas bênçãos de Deus. O próprio Pedro e os outros apóstolos não aceitaram o dinheiro de Simão. No versículo 21,
tá aí em vermelho, ele fala: você não tem parceria nesse ministério, ou seja, você não é da parte de Deus, o teu coração não é honesto. Quantos desonestos hoje estão usando o nome de Deus? Quantos? Eu fico olhando o exemplo impecável de Pedro e dos apóstolos. Rejeitaram o suborno, rejeitaram o dinheiro, não deixaram ali se levar pela cobiça. Isso são exemplos de homens de Deus. Eu admiro, eu imito eles. A gente não vende as bênçãos de Deus, nós não vendemos o dom do Espírito, nós não tomamos dinheiro de ninguém, nós trabalhamos para ter o nosso sustento diário e assim pregamos. Eu não admito quando eu ouço, quando eu vejo alguém dizer que se você não der isso ou aquilo, não der aquela parte, você vai ser amaldiçoado, vai vir praga ou aquilo sobre a tua casa. Eu não admito, porque isso é mentira. E a gente prova na Sagrada Escritura. E aqui a gente vê o exemplo de homens honestos. Não aceitam, não, seu dinheiro vai contigo para condenação. E eles ainda vêm dizendo, versículo 22, arrepende-te, portanto, dessa tua malignidade e ora ao Senhor, e possível que te seja perdoada a intenção do teu coração. Ou seja, arrepende-se. Arrependam-se aqueles que acham que podem pagar pelo dom de Deus e também aqueles que querem vender o dom de Deus e que vendem falsas promessas para as pessoas, vendem coisas para as pessoas dizendo que é a vontade do Senhor. São mentirosos, não caia nisso. Portanto, não adianta você querer comprar nada de Deus. Não se compra a felicidade do Senhor, não se compra alegria, não se compra bênção. Você pode dar todo o seu dinheiro lá para aqueles espertalhões, você pode ser o maior bobo, entregar toda a sua riqueza para esses sem vergonhas, que você jamais vai poder comprar nada do Senhor, porque tudo do Senhor se conquista. Sabe como? Eu vou te mostrar um segredo agora para você ver, para você receber o dom do Espírito e também outras bênçãos de Deus. Eu vou te mostrar. Agora eu vou mostrar para vocês o segredo que você pode fazer agora para você receber o dom do Espírito, para você receber paz, alegria, para que o Consolador habite dentro do seu coração. Você não vai precisar gastar um centavo. A única coisa que você vai precisar fazer está aqui. Atos 2, a gente vai ler o versículo 37 e 38. Aqui eu vou resumir também, vou abreviar aqui. Isso daqui foi um trecho da pregação do apóstolo Pedro para os judeus, para os israelitas, para as pessoas que estavam ali na presença dele. Ele falou sobre vários assuntos ali, até mesmo sobre a morte, crucificação, ressurreição do Filho de Deus. E ele fala o seguinte: os homens, quando estavam ali, as pessoas, quando ouviram a mensagem de Pedro, elas disseram o seguinte, Atos 2,37: ao ouvirem tais palavras, ou seja, a pregação, como que impactou o coração deles, diz aqui, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos. Caros irmãos, o que devemos fazer? Eles fizeram isso, perguntaram, né? Pedro e os demais apóstolos, o que nós devemos fazer então para a gente ser salvo, para a gente ter o dom de Deus dentro da gente? O que a gente precisa fazer para a gente ser salvo, para a gente ter alegria, para a gente ter a bênção do Pai? O que a gente precisa fazer? É o que todo mundo quer saber. O que você precisa fazer para ter alegria hoje? Para você ter paz, esperança dentro do seu coração? Eu vou te mostrar. O segredo está aqui. Olha o segredo. Versículo 38. Atos 2:38. Orientou-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Glória a Deus. Qual o segredo para você ter felicidade? Arrependa-se. Arrependa-se. Arrependa-se diante do Criador. Se converta ao Senhor através do seu Filho amado, Yeshua, Jesus. E aqui vem dizendo, para que sejais batizados em nome do Senhor, para receber perdão dos pecados e receber o dom do Espírito. Já vou trazer um esclarecimento aqui para você. Irmão,
para mim receber o dom do Espírito eu tenho que me batizar. Não, isso aqui é só o que Pedro mostrou aqui. Não quer dizer que você só vai receber o dom do Espírito se você passar pelo batismo nas águas, não. Aqui pelo contrário, aqui já até desbanca até aquela ideia de batismo de criança, né? Porque aqui mostra o quê? Que para você se batizar, né? Você tem que fazer o quê? Se arrepender. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus. Aqui já vai mostrando. Para alguém ser batizado, ele precisa se arrepender. Entendeu? Então, como que alguém vai se batizar se não se arrepender? Uma criança de 6 meses, 7 meses, 8 meses, 1 ano de idade, 2 anos de idade vai se arrepender de quê? Se a única coisa que ela conhece é a mamadeira, é ali as brincadeirinhas de criança, que a criança inocente vai se arrepender de quê? E como que ela vai tomar a decisão de se arrepender se ela não tem consciência daquilo que é bom e do que é errado, do que é certo, do que é mal? Não tem consciência de nada. Vai se arrepender de quê? Então, o arrependimento só pode se arrepender quem tem consciência dos seus pecados. E aqui vem dizendo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito. Mas o dom do Espírito, isso daqui que Pedro mostrou, é um procedimento completo. Mas isso não significa que a pessoa só vai receber o dom do Espírito só depois que for batizado, não. E como que você me prova isso, irmão? É só você ler a palavra do Senhor. Eu não vou abrir aqui para você, mas você pode contestar aí pela tua palavra, você pode ver pela Sagrada Escritura, pela Bíblia, em Atos capítulo 10. Em Atos capítulo 10, um homem, chamado Cornélio, ele e toda a sua família, seus amigos, eles foram batizados no Espírito Santo, receberam o dom do Espírito Santo antes mesmo de passar pelas águas. Enquanto Pedro, você vai ver lá em Atos 10, você lê tudo, não é ler só metade que te interessa não, lê tudo. Atos capítulo 10, do início ao fim, você vai ver a história de Cornélio, centurião romano. Foi evangelizado pelo apóstolo Pedro ali. Pedro falou do evangelho para ele, falou do Filho de Deus, e eles creram, e no momento em que Pedro falava com eles, eles receberam o dom do Espírito ali na hora, e depois que se batizaram. E tanto é que Pedro falou: como posso eu negar a água para ser batizado eles, já que o próprio Senhor já derramou o Espírito Santo sobre eles antes? Ou seja, quando diz aqui arrepender e ser batizado, não significa que você só vai receber o dom do Espírito depois de ser batizado, não. Se você se arrepender agora, o Espírito pode vir sobre a sua vida agora. E depois você se batiza. Isso aqui não é uma ordem para ser cumprida. Aqui é um procedimento que você deve cumprir, mas não é uma ordem a ser seguida, entendeu? Então você vê isso em Atos capítulo 10, que Cornélio, mesmo ele sendo ali sem conhecimento ali do evangelho e não tendo sido batizado nas águas, ele já recebeu o dom de Deus antes mesmo de ser batizado nas águas. Aliás, durante a pregação de Pedro. Então o próprio Pedro viu que o Senhor faz como quer e que não precisa ali seguir aquela ordem. Eu conheço pessoas que receberam o dom do Espírito antes mesmo de passar pelas águas. Eu sou um. Passei por essa experiência. Quando eu passei pelas águas, já tinha me arrependido, já tinha recebido o dom do Espírito, e eu já estava com o Consolador, consolando meu coração quebrantado, já estava me sentindo em paz, com alegria na presença do Senhor, e depois eu fui batizado, e graças a Deus estamos aí até hoje. Então, o segredo para você ter o dom do Espírito não é pagando, é se arrependendo. E depois você vai aprender a palavra, você vai conhecer as Sagradas Escrituras, e ali depois você vai marcar o dia em que você estiver se sentindo preparado, se estiver consciente, mais arrependido ainda, mais consciente das coisas, você vai passar pelo batismo, se assim for o momento. Então tudo no seu devido momento. Agora a presença do Espírito, Ele é que dá a hora que Ele quer. E eu vou mostrar mais algo aqui para vocês, que vocês vão ver. Como eu falei, para você receber o dom do Espírito não é dinheiro, não se compra a bênção de Deus.
O que você precisa fazer é arrependimento. Você quer ter o Consolador na sua vida, quer ter alegria? Arrependa-se, para se apagar o teu pecado, para você receber o dom, o presente de Deus, que é a presença do Espírito de Deus na sua vida. E também tem outra dica aqui também. Você está passando por um momento de dificuldade, você quer vitória, né? Tem gente que faz campanha, faz isso, faz aquilo, mas uma coisa ele não faz, que é arrepender-se. Aqui vem dizendo, Atos 3,19: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados. Aí vem dizendo, versículo 20: de modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e Ele envie o Cristo, que já vos foi previamente designado, Jesus. Você quer ter paz, quer ter alegria? Aqui, arrependa-se. É a mesma linha. Toda a pregação do Senhor é chamando arrependimento. Arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E aí depois vem o quê? O tempo que vem a presença do Senhor. Vem os tempos de refrigério. Sem arrependimento, meu amigo, não tem refrigério, porque sem arrependimento os seus pecados estão aí, te fazem separação entre você e entre o Senhor. Você precisa se arrepender dos seus pecados, para que assim eles sejam apagados e venha um tempo de refrigério pela presença do Criador. Precisa querer fazer isso, não é com dinheiro. Se alguém vai por aí nessas denominações aí, achando que vai comprar a pedra miraculosa, o cajado de Moisés, não sei o que vai ter bênção, não se engane. Sem arrependimento ninguém verá o reino dos céus. Sem arrependimento ninguém vai ter a bênção do Senhor, ninguém vai ter refrigério. É por isso que esse povo vive atormentado, que eles querem comprar a bênção do Senhor, querem comprar o dom de Deus, e não é assim. Não é como Simão fez, tentou comprar com dinheiro. É com arrependimento que você recebe de graça, sem pagar um centavo. E como já foi falado, se alguém cobra, saia fora, porque é mentiroso, porque o Senhor não aceita esse tipo de coisa. E para finalizar aqui, comprovando mais uma coisa para você, que o Senhor não gosta, o Senhor não quer que ninguém pague por nada. Se alguém quer usar o nome do Senhor e dizer, se você pagar tanto, se você ofertar tanto, se você não der 10% vai acontecer, isso é mentira. Doutrina de homens mentirosos, eles querem sugar, são lobos devoradores. Nem o Senhor cobra nada. Olha o que diz Apocalipse 22, versículo 17. O Espírito Santo e a noiva, a igreja do Senhor, a universal igreja do Senhor, não é a universal aqui da terra não, tá? É a igreja universal do Senhor, que está já os santos que estão no Senhor. É o povo de Deus verdadeiro na face da terra. O Espírito e a noiva proclamam, vem, Ele te chama. E todo aquele que ouvir, responda. Você está ouvindo? Responda. Vem. Quem sentir sede, venha. E todos quanto desejarem, venham e recebam o que? Pagando? Não, de graça. De graça, tá? A água da vida é de graça. Você não paga nada. Você só precisa fazer como a gente acabou de falar. Se arrepender. O Espírito e a noiva proclamam, vem. E todo aquele que ouvir, responda. Vem. Quem sentir sede, venha. Você está com sede? Venha até o Senhor. O que a gente leu aí agora há pouco aí na mensagem que a gente deixou, João 7, 37, 38, no grande dia da festa, o que o Filho de Deus fez? Ele se colocou em pé, em prantos, e disse, aquele que tem sede, deixai vir a mim. Então se você tem sede, você vai até a pessoa certa. Quem é essa pessoa? É o Filho de Deus. E pode ter certeza, meu amigo, ele não vai te cobrar nada, tá? Filho de Deus, ele não é desonesto, ele é verdadeiro, ele é puro, ele é manso e humilde de coração. E ele não cobra nada. E quem sentir sede, venha. E todos quanto desejarem, você quer a palavra, você quer a verdade, venha e receba de graça, tá? A água da vida. Aqui você não paga nada. Eu aprendi aquilo que o Senhor me ensinou. Dai de graça o que de graça recebeste. Nós não cobramos por pregação, não cobramos por nada. Recebemos de graça, vamos dar de graça.
Você quer aprender? Você não vai precisar pagar apostila nem nada. A única coisa que você vai precisar é o seu interesse, a sua vontade de querer conhecer Deus. Aqui tudo é de graça, não tem apostila, não tem nada. Você quer aprender? A gente te dá uma Bíblia, vamos abrir a Bíblia, você vai ler, você não precisa nem de apostila, a apostila é a Bíblia. A Bíblia vai te mostrar tudo. Não precisa gastar dinheiro com papel, com impressão, com um monte de coisa, com papagaiada toda, não. Você só precisa da Bíblia, porque tudo é de graça. Precisa da Bíblia e a sua atenção. A sua atenção não voltada só pra gente, não, mas acima de tudo pro Senhor. E é de graça, tá? Você vai receber o alimento, você vai receber ali o pão de cada dia, para saciar a tua fome, e a água da vida que jorra para a vida eterna. Vai fazer dentro de você um rio. João 7,38, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, vai fluir rio de água viva dentro dele. Então deixo essa palavra para vocês. Peço perdão um pouquinho, né? Porque foi um pouquinho longa, mas que o Senhor abençoe a tua vida, a tua família, te enriqueça abundantemente de alegria, de paz. Que nessa noite, nesse momento que você ouve, seja noite, seja tarde, manhã, que o Senhor venha falar ao seu coração, que você dê ouvidos à voz do Senhor. E como diz aí a palavra, o Espírito e a noiva proclamam: vem. Todo aquele que ouvir, responda. Se você ouviu a voz do Senhor, responda: eu venho, Senhor, até ti, eu quero receber de graça, tá? Você vai receber de graça da água da vida. Então até a próxima, que o Criador abençoe a tua vida e a tua família.